Olha só, segundo o Meio Mensagem, que é o portal de comunicação mais renomado do Brasil, o mercado de publicidade em podcast chegou a 7 bilhões em 2022 e deve triplicar até 2024. Mas e você tá pegando uma fatia dessa grana aí ou você tá passando perrengue? Por isso, hoje eu vou te ensinar 7 dicas para você chegar nos seus primeiros 10 mil reais em publicidade em podcast. Bom, meu nome é Lucão, eu sou publicitário, eu gerencio os podcasts aqui do Grupo Primo e já intermediei milhões de reais em publicidade. Eu já trabalhei com Amazon, Samsung, Spotify, Três Corações, diversas marcas aí que eu intermediei publicidade, certo? Mas antes da gente começar, já deixa o seu like aqui, compartilha o vídeo para aquele seu amigo que tá passando perrengue fazendo podcast e deixa aqui no comentário qual conteúdo você quer ver de podcast aqui no canal, beleza? Vamos lá então, dica 1, crie um ecossistema de mídia. Geralmente o pessoal faz um podcast e não trabalha muito bem as redes sociais em volta desse podcast. Para você trazer uma robustez, principalmente para o podcast que está começando, às vezes tem 1000 views ali, tem 500 views na semana. Se você fizer um ecossistema onde você tem Instagram, você tem TikTok, você tem Telegram, você tem um site, tudo isso já fica mais robusto. Então, quando você for cobrar, por exemplo, do anunciante, você já vai fazer um pacotinho para ele, entendeu? Você não vai cobrar só em cima do episódio do podcast, você já vai fazer um pacotinho de mídia ali que você vai falar, cara, olha aqui, é R$1.000 para você anunciar, mas você vai ter a inserção no podcast, vai ter um post ali no feed do nosso Instagram, vai ter o nosso Reels aqui, vai ter um TikTok, eu vou mandar no nosso grupo do Telegram e vai ter um post no site. Então isso já deixa com uma cara melhor do que só o episódio do podcast, tá? Essa dica aqui é muito boa, você fazer esse ecossistema de mídia em volta do seu podcast. A dica número 2, ela é muito complementar à primeira, que é você montar um Media Kit, né? Como que você vai sentar para ter conversas com os anunciantes, com os clientes, se você não tem uma apresentação do seu podcast, né? Então monta lá o que é seu podcast, quem são os hosts, fala um pouco do público. Todas as plataformas te dão métricas, né? De idade, de gênero, da localização e tudo mais. Algumas plataformas dão mais, outras dão menos, mas você pode colocar o máximo de informações possível. Você também pode fazer algumas pesquisas, né? Pelo próprio YouTube, usando as ferramentas. Pode usar o Instagram, fazer algumas enquetes e tudo mais e trazer vários dados para o seu Media Kit. É importante também que no seu Media Kit já tenha os formatos, né? Igual eu te falei, você monta um ecossistema de mídia, então já mostra ali mais ou menos visualmente como é que são os formatos de anúncio ali para o seu podcast, tá bom? E além dos formatos, é legal você já montar uma tabelinha de preços também, né? Você pode precificar ali, tem algumas maneiras de fazer isso, mas você pode já deixar uma tabela pré-pronta ali para o seu anunciante conseguir visualizar mais fácil e às vezes ele mesmo monta o próprio pacote dele ali, tá bom? Então monta o Media Kit bonitinho. Existem várias plataformas aí gratuitas para você fazer isso e ficar bonito. Tem que ficar bonito. A dica 4 aqui, ela pode parecer uma coisa um pouco complexa, mas ela é bem simples. Você tem que falar mais a linguagem do mercado. Quando você está negociando ali com marcas ou agências, é legal você ter alguns termos ali que vão ser muito comuns na reunião. Então, por exemplo, é legal você entender se a campanha que vocês estão fazendo é uma campanha de branding, de, cara, eu vou focar aqui em marca, né? Eu vou trazer aqui awareness, vou trazer conhecimento da marca, alcance da marca para as outras pessoas. Ou senão eu vou trazer um brand performance, né? Onde eles falam assim, cara, eu quero que gere aqui uma aquisição, alguma coisa assim. Então você tem que entender o que é o branding, o que é o awareness, o que é o ROI, o que é a aquisição, o que é CAC, o que é LTV. São termos que são muito importantes de você ter isso na ponta da língua para você ter uma conversa um pouco melhor. Se a agência perceber que você entende do que você está falando, vai ser muito mais fácil você cobrar um preço melhor por isso. Porque ela fala assim, cara, esse cara entende o que é o mercado, ele sabe o que ele está fazendo, eu não estou tratando aqui como um amador. Então, se você souber essa linguagem, vai te ajudar muito a conseguir aí um dinheiro para o seu podcast, tá bom? Uma maneira aqui de você conseguir 10 mil reais aí para o seu podcast, também que é muito importante, é você dividir o risco com o anunciante ou com a agência que você está conversando. O que é dividir o risco? É fazer um formato híbrido, né? Onde você tem um fixo, né? Um FII, e você tem uma parte por performance, né? Receba realmente por aquisição que você fizer lá. Vou te dar um exemplo. Então vamos supor lá que a marca fala assim, cara, putz, 10 mil reais, fica meio pesado para mim, vocês ainda são muito pequenos e tudo mais, eu não tenho segurança de fazer isso. Aí você pode falar o seguinte, ó, marca, é o seguinte, vamos fazer assim, você me paga 5 mil reais, a gente divide isso aqui num fee de R$1.000 por mês durante 5 meses e também me fala um pouco do seu CAC. Aí vamos supor que a marca fala assim, meu CAC aqui é 150. Você pode combinar a seguinte negociação aqui. Olha, se seu CAC, que é o custo de aquisição do cliente, é 150,
150, você poderia me passar R$100 aqui por cliente que eu levar para você? Você economiza aqui R$50 de CAC e eu ganho R$100 aqui. Vamos fazer isso? Dessa forma, se você levar aqui 50 clientes para a marca no decorrer desses 5 meses, já dá os R$5.000 que você tinha pedido lá inicialmente. Então isso vai trazer uma segurança maior para a marca fechar negócio com você, tá? Você dividir os riscos. Muitas marcas têm um pouco de medo de fazer um FII fixo muito grande e ficar ali, a ver navios na questão de resultado, né? É muito comum alguns influenciadores, podcasts e tudo mais, às vezes até tem uma audiência muito grande, mas não gera conversão, não atinge ali o objetivo da marca. Essa dica aqui é muito boa e ela complementa muito a dica anterior também. Se eu estivesse começando hoje, eu buscaria muito por startups, né? Não essas startups que já, caramba, tem um investimento bilionário de fora, né? Mas aquela startup pequenininha aqui do Brasil e tudo mais, que, cara, tá começando, muito bootstrap, assim, é uma coisa que não tem investidores. E aí essas startups, elas precisam de canais de aquisição e geralmente elas não têm dinheiro para investir nisso. Então esse é um tipo de empresa que você pode chegar e fazer esse modelo de performance. Às vezes você não vai conseguir aqui fazer esse híbrido do FII mais a performance, mas você já pode garantir a performance. Tenho certeza que a startup vai olhar isso com bons olhos. Você vai chegar lá e vai falar, olha, eu vejo aqui que você gasta mais ou menos hoje R$200 para trazer um cliente. Se eu trouxer esse cliente para você, a gente pode fechar 150 para mim ou R$100 para mim, alguma coisa do tipo. A startup vai dar uma olhada, vai pensar e eu tenho certeza que eles vão olhar isso como uma estratégia legal e é uma grande chance de você fechar esse seu primeiro negócio. Se você for um podcast de nicho, acho que fica mais fácil ainda, porque você pode procurar startups que sejam desse nicho, né? Se você tem um podcast aí do nicho de marketing, você pode ir atrás de ferramentas que ajudam, né, os profissionais de marketing com métricas, a parte visual mesmo, ou até uma parte de audiovisual e tudo mais. Se você tiver um podcast aí, vamos falar do mercado pet, existem várias startups que estão agora entrando nesse mercado. Então é só você ir procurando um pouco nisso. Vou até te dar uma dica para você achar algumas startups. Tem o site da Bossa Nova aqui, que é um parceiro aqui do Grupo Primo, que é do Kepler, né, do João Kepler, já participou várias vezes lá do Primocast, tá bom? Então fica de olho que lá você pode achar algumas startups para você fazer essa prospecção. Dica 7 aqui, ela é muito importante, que é você testar formatos diferentes. Aqui no Primocast, nos sócios, nos economistas, a gente já tentou diversos modelos. Então eu vou te falar algumas coisas que a gente já fez aqui. No grupo aqui a gente já usou o testemunhal, que é quando, né, o host está falando, ou em inglês o pessoal chama muito de host reading, né, na linguagem de podcast, que é quando o host está falando, realmente ele está passando o recado. Tem o spot também, que você pode fazer alguma coisa gravada separadamente do momento que você está gravando o episódio e inserir isso depois no meio, no final, no começo. Sugiro você fazer isso no começo, no meio e no final você dá um recado bem rápido, porque a galera já tá saindo do podcast nesse momento. Tem também o Lower Third, que é aquele banner que fica aqui embaixo, né, da tela. É bem legal ele ir passando, você ir colocando e tirando. Tem o Overlay, que a gente usa bastante aqui no Primocast. O pessoal vai colocar um exemplo aqui, que é aquele banner em L. A gente usa ele bastante quando a gente tá fazendo o testemunhal. Então a gente faz o testemunhal, o Thiago fala, o banner aparece em L, e aí isso reforça visualmente o que a gente tá falando e não atrapalha muito o pessoal que tá consumindo ali o conteúdo. Um outro formato muito comum também, que pode trazer aí uma robustez legal para o seu anúncio, é o Product Placement, né? Que é você deixar o produto em cima da mesa. Então vamos usar o exemplo aqui, eu estou com a Três Corações, eu poderia estar aqui fazendo uma publicidade da Três Corações, tomando o cafezinho aqui na caneca deles, certo? Na xícara deles. Então os produtos, né, na mesa, assim, a amostra, eles reforçam bastante o anúncio que você está fazendo, tá bom? Agora eu vou te dar uma dica bônus, tá? Eu já passei aqui as 7 dicas, mas eu vou te dar uma dica bônus, que essa daqui ela é muito importante para você conseguir fazer os seus primeiros R$10.000 e depois tornar isso uma coisa perene, né? Você conseguir ganhar dinheiro no decorrer dos anos aí do seu podcast. Existe um termo no mercado que chama brand safety, em português, segurança da marca. É muito legal você prestar atenção nisso, porque as marcas sempre vão procurar lugares seguros, né, para colocar ali o seu anúncio, para colocar o seu produto e tudo mais. Se você não proporcionar um ambiente seguro, isso causa muitos riscos para a marca, né? Foi muito comum no início dos podcasts começarem a fazer muito ao vivo, ser uma coisa muito despojada, assim, descolada. Pô, a galera fumava paeiro, né? Fumava outras coisas, fazia um monte de coisa no podcast. Cara, é legal essa liberdade e tudo mais, mas isso tem um preço, tá? A gente teve, por exemplo, lá o caso do Flow, onde teve um risco ali, no momento que teve o que eles chamam até de Monarch Day, onde
teve aquele problema lá, cara, várias marcas quiseram sair e tudo mais. Então, assim, é muito importante você proporcionar um lugar seguro, né? Toma muito cuidado com o que você fala, com o que você faz, como que você cuida do seu podcast, os convidados que você chama. Tem que tornar um ambiente ali que proporcione uma segurança forte e com que a marca olhe com bons olhos ali para anunciar no seu podcast, tá bom? Essa daqui é uma dica de ouro para você não ter problemas aí no decorrer da sua história. E tanto no lower third, no overlay, naquele pedacinho que fica aqui em cima, né, fica no canto superior, você pode colocar o QR Code, você pode colocar texto. É muito importante que o texto seja muito visível e ele seja muito sucinto, né? Você vai ter pouco espaço ali, então faz um texto assim que passe uma mensagem muito clara, deixa o QR Code. O QR Code foi um negócio que pegou, né? Acho que o mercado dos podcasts acabou popularizando muito isso. Hoje aqui no grupo a gente já tem questão de aquisição, 30% vem do QR Code, então é coisa pra caramba. O mercado realmente aderiu ao QR Code, então use bastante. Mas não esqueça também do link da descrição, ele sempre tem que estar lá, né? Porque é muito importante e você vai conseguir metrificar, né? Tanto no QR Code quanto no link da descrição, eles são formas muito boas de você metrificar o quanto que você está levando de clientes lá, ou pelo menos de cliques, né, para essa marca. Bom, então aqui eu te passei algumas dicas para você fazer os seus primeiros 10 mil reais em podcast. Eu espero que tenha te ajudado bastante. Comenta aqui o que mais você quer ver aqui do mercado de podcast, o que mais eu posso trazer para você. Curte o vídeo, não esqueça de assinar aqui o canal e até o próximo vídeo.